de agora. Estamos gravando para todo o Brasil. Alexandre, primeiramente, agradecer a sua presença, agradecer a presença do professor Leandro e aproveitar para declarar aberta essa sessão pública de apresentação de trabalho de conclusão de curso do acadêmico Alexandre Alves da Silva, com a temática prática desportiva profissional e a sua regulamentação, o contrato do atleta profissional de futebol. Alexandre, você tem 10 minutos para a apresentação, lembrando que os critérios para avaliação, o tempo é um deles. Além do tempo, tem influência, conteúdo e independência intelectual. Então, a partir de agora, o microfone é todo seu. Brilha aí. Obrigado. Primeiramente, queria desejar uma boa noite aos senhores, uma boa noite, professor Yuri, boa noite, professor Leandro, a todos que estão assistindo. E de início, gostaria de apresentar as razões pela escolha do meu tema. A primeira razão é porque eu possuo um apreço especial pelo esporte, em especial no futebol, e aproveitando a minha situação do momento, a situação de ter que executar uma pesquisa científica, resolvi unir o direito ao esporte, que eu acho que isso me atraiu de uma forma melhor para poder desenvolver minha pesquisa. Então, na busca de um tema a respeito do direito desportivo, me fez perceber a vulnerabilidade dos atletas em relação ao poder das equipes. Né? Os atletas são a parte mais vulnerável nessa relação de empregado e empregador. Então, a razão principal é estudar os aspectos principais do contrato de trabalho desportivo. No que se refere ao problema de pesquisa, o objeto dessa pesquisa foi a identificação dos dispositivos responsáveis por regular essa relação desportiva no direito brasileiro e destacar os aspectos contratuais relativos à diferença na relação do contrato dos trabalhadores normais, do regime seletista, e dos trabalhadores do regime desportivo, dos atletas. Para isso, eu busquei dividir o meu trabalho em 3 etapas. Na primeira etapa, eu abordei a legislação e os princípios que são aplicados ao direito desportivo no Brasil. Na segunda etapa, eu trouxe a diferenciação entre vínculo trabalhista e vínculo desportivo, onde o vínculo trabalhista do atleta profissional se dá no momento da assinatura do contrato, da celebração do contrato. Ali, ele passa a ser empregado do clube, mas o vínculo desportivo dele vem apenas com o registro desse contrato na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF. Só a partir desse momento que o atleta poderá ingressar em campo e defender a sua equipe, para que foi contratado, né? Na terceira etapa, de modo mais completo, eu abordei os contratos desportivos dos atletas e as suas principais características, como jornada de trabalho, remuneração, os benefícios que são pagados para eles, que não são forma de remuneração, mas sim como prêmios, que são os acréscimos de direito de imagem, direito de arena, o pagamento de bicho quando eles atingem um limite pré-estabelecido pela direção, como chegar na finais de campeonatos, eles recebem esse bicho como uma forma de gratificação. Isso tudo está presente dentro do meu trabalho, em tópicos específicos e bem explicados. Falando agora a respeito da metodologia, meu trabalho foi feito exclusivamente com pesquisa pela internet, por conta de não ter acesso à biblioteca em relação à pandemia, às ordens sanitárias, eu não consegui acesso a nenhum livro físico, então minha pesquisa foi baseada exclusivamente na internet, em sites especialistas em direito desportivo, em artigos científicos com assunto de contrato do atleta profissional de futebol e periódicos de notícias, como sites de notícias esportivas online e tudo mais. A respeito dos resultados, eu tenho que considerar que foram satisfatórios, porque eu consegui, de uma forma bem ampla, destacar os aspectos gerais dos atletas, os aspectos gerais
e os aspectos específicos dos contratos de trabalho dos atletas profissionais de futebol. E fazer uma listagem desses benefícios e as cláusulas que compõem esse contrato. E que são característicos apenas dos contratos desportivos, né? Os trabalhadores normais não possuem a maior parte desses benefícios, a maior parte desses direitos e obrigações. Para concluir, eu quero ressaltar a importância da Lei 9.615 de 98, que é a Lei Geral do Desporto Brasileiro, que ficou conhecida como Lei Pelé, vindo posteriormente, em 2011, ser alterada pela Lei 12.395. Elas foram a base para a conclusão da minha pesquisa, porque nelas estão contidas as principais características do contrato. Então, falando um pouco mais sobre essa Lei 9.615, ela não é específica do futebol. Ela é específica para todos os atletas, não importando a modalidade de qual eles praticam. Mas a minha ênfase para olhar para essa lei foi especialmente o contrato do atleta profissional de futebol. E isso posto, eu só tenho a agradecer a Tá ótimo, Alexandre. Muito obrigado aí pela apresentação. Imediatamente passo a palavra ao professor Leandro para que faça as perguntas que entender necessárias. Boa noite, Yuri. Boa noite, acadêmico, Alexandre. Alexandre, por coincidência, eu atuo aqui num clube de futebol aqui da região, que está na primeira divisão do Campeonato Paulista, não especificamente com os contratos dos jogadores, mas junto com a minha esposa, que tem uma empresa de gestão esportiva na instituição em si, eu acabei atuando um pouco e conheço um pouquinho, alguns detalhes aqui, principalmente do futebol. De fato, a Lei Pelé, ela não rege só os clubes de futebol em si, ela rege muito mais que o desporto, mas acaba sendo muito mais útil para o futebol, porque os outros esportes acabaram não se profissionalizando como o futebol acontece. Alexandre, a gente teve recentemente, inclusive há 20, 30 dias atrás, uma discussão ainda sobre o contrato do jogador de futebol. O antigo zagueiro do Corinthians e o meio-campista lá que jogou no São Paulo, Maicon, e o Paulo André, eles acabaram ingressando na Justiça do Trabalho pedindo adicional noturno por jogarem futebol à noite e adicional de final de semana, porque, segundo eles, não teriam um dia de descanso. Você acha... Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que tem direito? Você acha que não tem? Como que você se posiciona sobre isso? Alexandre, o seu microfone está desligado. Agora sim, tá me ouvindo? Sim, sim. Legal. Eu cheguei a ver essa discussão, né, quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu trabalho, e o meu posicionamento é muito parecido com o autor do artigo que eu estava lendo. Para ele e para mim, o adicional noturno, acho que não caberia no contrato do atleta, uma vez que isso é relativo da profissão dele, né? Ele já acaba tirando por outros dias de folga e atuando, e isso acaba fugindo um pouco do controle dele, porque a maioria dos jogos é controlado pelas transmissoras de TV. O horário delas é especial e eles acabam seguindo essa ordem. Então, para mim, do meu ponto de vista, eu acredito que não seria devido para eles. Mas seguindo essa lógica que você tem, o vigia noturno também não teria direito adicional noturno? Me pegou na curva agora. Eu não sei o que responder. Certo? Não, sem problema, tá? Direito de imagem é uma forma de burlar a lei? Eles utilizam direito de imagem para pagar mais para um jogador de futebol? É uma forma de burlar a lei? O que você acha? Sim, é considerado fraude
uma vez que eles compactuam no contrato um certo valor considerado baixo e deixa para complementar o resto com o direito de imagem. Mas isso acaba ajudando só os jogadores de maior notoriedade, os jogadores mais famosos do momento, uma vez que o direito de imagem é baseado em relação de propagandas e vendas de camisa e tudo mais. Certo. Para os clubes em geral, você acha que deveria ter um movimento para a gente ter uma lei especial dos contratos de trabalho para atletas profissionais, ou o que a gente já tem hoje é suficiente? Eu acredito que o que a gente já tem hoje é suficiente. Porque o que eu consegui encontrar dentro da Lei Pelé, para mim, consegui completar muito bem a minha pesquisa. Então, eu acho que talvez poderia vir uma reforma a fim de complementar mais essa lei. Você acha que o jogador de futebol deveria ter aposentadoria especial? Afinal, a profissão dele acaba muito recentemente, com 35, em média no Brasil hoje, jogadores com 35, 36 anos já entram na fase de aposentadoria. Eles teriam um regime especial de aposentadoria também ou não? Eu acredito que seria um ótimo complemento para a lei e um ótimo complemento para o direito dos jogadores. Que nem você falou, que a carreira se acaba muito cedo e às vezes pode acabar mais cedo ainda por conta de lesões e algo específico relacionado ao futebol. Às vezes ele estaria mais amparado tendo um regime próprio. Hoje, existe algum regime próprio? Se eu afirmar, eu vou estar mentindo, mas eu acredito que não. E ele, no contrato de trabalho, se ele se machucar em campo, ele tem respaldo do contrato de trabalho dele ou não? Depende muito do que foi convencionado entre as partes. Eu digo isso por conta de um caso que eu acabei analisando de um colega meu. Ele acabou se lesionando e tinha acabado de terminar o contrato dele. Ele foi fazer um teste em outro time e acabou se lesionando e ficou sem garantia nenhuma do clube anterior, nem do clube que ele estava. Teve que viver com o pé de meia que ele fez. Os jogadores de futebol têm as carteiras de trabalho deles são assinadas? Eles são seletistas ou os clubes não assinam? São, sim, são seletistas. No que cabe no que não está disposto na Lei Pelé, eles seguem o regime seletista, sim. Estou satisfeito, professor Yuri. Pronto, ativei o microfone aqui. Alexandre, obviamente, o professor Leandro fez excelentes perguntas, o que até possibilitaria que eu não fizesse. Mas só por amor à arte, né? Por vontade aqui de curiosidade, você acha que, por exemplo, todo esportista, todo atleta de futebol especificamente, se ganhar mais com imagem do que com o contrato de trabalho, você acha que configuraria a incidência de abuso nessa relação? Fraude ou alguma coisa nesse sentido? Sim, porque se o clube acabar incluindo o direito de imagem como um meio de remuneração com o atleta, isso configura fraude porque deixaria de recolher alguns impostos específicos que se recolheria na relação contratual, como o recolhimento de INSS seria menor, porque o direito de imagem não é considerado pela lei como uma forma de remuneração. Na questão tributária, isso ficou muito famoso com o caso do Filipão, né, que ganhava fortunas na pessoa jurídica enquanto direito de imagem e ganhava um salário ínfimo na carteira de trabalho, e isso afetava justamente a questão tributária e houve a desconsideração, né, dessa personalidade jurídica para tributar pela física. No caso, por exemplo, do Neymar, que tem muito mais imagem do que joga futebol, você acha que não é condizente, de repente, ganhar mais de imagem do que por jogar futebol, já que não joga? Então, na verdade, o Neymar ele é muito bem assessorado, né? Deve ter uma equipe de advogados, os considerados talvez os melhores do país ou até do mundo, porque
como a relação dele é internacional, o pessoal lá deve ter um ótimo conhecimento. Para mim, o caso do Neymar seria considerado como se fosse fraude também, né? Se o contrato dele fosse aqui no Brasil. Agora, como ele está jogando lá na França, então acho que ele segue as regras de lá. Eu não sei como é que funciona lá. Bacana, bacana. Bom, tá bom, então eu dou por satisfeito, Alexandre. Agora a gente vai dar uma sumidinha aqui para deliberar lá pelo WhatsApp e a gente Muito já obrigado. retorna já. Ok. Salve, Alexandre. Salve. Tem sintonia aqui, cara. Ó, pensamos na mesma nota. Alexandre, em razão da questão de fluência, de conteúdo, de tempo e de independência intelectual, a nossa nota máxima pode ser 4 e a gente optou por te atribuir a nota 2,5, tá? Lembrando que essa nota ela vai ser somada à nota lá do ambiente virtual, tá? Da entrega do trabalho no ambiente virtual. Então, com a gente aqui, de apresentação, foi 2,5 de 4, tá bom? Ok. Perfeito. Pouco acima da média, tá bom? Legal. Obrigadão. Boa noite para vocês. Até mais. Boa noite. Obrigado, Alexandre. Agora o Guilherme Desani, que está aí já. Tá pronto, Guilherme? Eu estou vendo você levantando a mão. Show, agora. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo bem. Como que é lá? A verdade sempre? Em primeiro lugar. Ai, coisa boa, hein? Antes de parar de gravar aqui, só um minutinho.